Bora lá, galera. Vamos acompanhar as últimas informações do Vasco. O Vasco vai no mercado. O Vasco tá procurando novo reforços aí para a temporada, né? O Vasco tá precisando urgentemente de jogadores. A equipe quer tentar evitar um possível rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. A diretoria ainda vai permanecer com o Barbieri, tá dando a segunda chance para ele, mas depois dessa parada da data FIFA, se o Vasco não evoluir, provavelmente o técnico Barbieri vai ser demitido do Vasco. Eu acredito que o Barbieri não dura mais uma partida na equipe do Vasco, galera. E vamos acompanhar aqui o ESPN, o Sport Center, falando tudo sobre o Vasco. Vou deixar o link na descrição também. Cresce Direitos Autorais ESPN do Grupo Disney. Fernando Garcia, que é um empresário que tem uma influência muito grande dentro do Corinthians, politicamente e também nas categorias de base do clube. Veremos agora como o Corinthians vai resolver também o extracampo. E extracampo é o que a gente quer atualizar também do Vasco, tá? Por isso a gente chama a Roberta Barroso. Tava com ela lá no Rio de Janeiro. Você falando de encontrou com a coisa Roberta? boa. Encontrei, gravei Sério? sobre a maratona. Mas, Beta, na maratona a gente falou de coisa boa. A situação do Vasco não é tão feliz quanto as nossas conversas, né, Beta? Verdade, Mari. Tudo bem? Beijo para você, para a Mari, para o Bruno e também para o Bleiler. Mari, atleta, deu show lá na maratona, Mari. Parabéns, foi muito legal ter você aqui no Rio de Janeiro. Volte sempre para a gente curtir uma praia igual aqui, né, Mari? Agora, só para a gente passar, exatamente, o Vasco ainda vive uma situação bem complicada, 19º na tabela de classificação, na zona de rebaixamento, com 6 pontos, são 5 derrotas seguidas. E aí o torcedor do Vasco está preocupado justamente por conta desses resultados. E aí vem toda aquela lembrança dos rebaixamentos, então o torcedor querendo que o Vasco dê uma resposta o quanto antes. Durante esse período agora, claro que o foco vai ser em mudança de rota, o Barbieri encontrar a melhor solução, mas foco também no planejamento da diretoria nessa janela do meio do ano, começa no dia 3 de julho e o Vasco está se movimentando porque precisa ter erro praticamente zero, né, daqui para frente nessa janela de contratações. Lembrando, o Vasco já tem um acordo com o atacante Serginho, ele joga no futebol turco, é pouco conhecido aqui no Brasil porque jogou a maior parte da carreira lá, tá no futebol turco desde 2020, mas é um atleta que já tem esse pré-acordo com o Vasco da Gama. No mercado, o Vasco também procurando ainda um primeiro volante e um meia armador. Esse, então, é o foco do clube para essa temporada, para essa janela de meio do ano. A torcida gostaria também que o clube trouxesse um centroavante para disputar ali vaga com Pedro Raul. Inclusive, nesse último jogo, Pedro Raul começou no banco de reservas porque o garoto, né, fez toda a diferença. O Ryan, de 16 anos, marcou o primeiro gol dele com a camisa do Vasco, mais jovem a marcar um gol com a camisa do Vasco no século XXI, ele que antes era o Paulinho e agora é esse atleta, mas é um atleta que o Vasco precisa ter muito cuidado, é uma joia que ainda precisa ser lapidada, então pode não ser a solução imediata, mas é isso, precisa ser erro praticamente zero. Na janela do início do ano foram 16 contratações, o Vasco investiu mais de 100 milhões de reais e agora não pode errar, até porque a torcida está cobrando, é preciso dar uma resposta. Os 2 próximos jogos do Vasco são em São Januário contra Goiás e Cuiabá e o torcedor espera ansiosamente por esses pontos para sair dessa situação muito complicada na tabela de classificação. Mari e Bruno. São aqueles jogos, né, Bruno, que a gente sempre fala. Não adianta tirar ponto, quer dizer, adianta, né, de gente lá em cima. Claro. Mas na sua briga ali você precisa ganhar uma certa vantagem, né? É, porque ele beliscou até, né, alguns pontos lá Galo. de cima, o Galo, o Fluminense, o Palmeiras, mas precisa também fazer os pontos contra os adversários diretos. É o caso das 2 próximas rodadas. E esse aqui, tá voltando, hein, Mari? Eu saio uma semana Você vê, né? e o Clube Atlético Mineiro me apronta isso aí. Vamos lá. É, galera, o Vasco tem essa missão agora de tentar mudar, né, a equipe do Vasco não vem jogando bem, são muitos jogos sem vencer, o Pedro Raul também não está conseguindo render com a camisa do Vasco, tanto que o jogador foi para o banco de reserva, né, o garoto de 16 anos que entrou no lugar dele fez o gol, seu primeiro gol como profissional no time do Vasco. O Vasco tem tudo para poder se recuperar no Campeonato Brasileiro. Tem 2 jogos que, na minha opinião, é o jogo chave para o Vasco. O Vasco já joga em casa, são 2 jogos. Vai jogar contra o Goiás na próxima quinta-feira, dia 22, e no dia 26 enfrenta o Cuiabá. São 2 jogos
Se o Vasco vencer, o Vasco consegue sair da zona de rebaixamento e o Vasco volta a respirar. Mas se o Vasco não conseguir vencer esses 2 jogos, vai complicar muito a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, porque mais pra frente o Vasco só vai ter pedreira, né, depois desses jogos, né? O Vasco depois vai ter confronto com o Botafogo, confronto direto. Botafogo é uma equipe muito forte, depois tem Cruzeiro, América Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians. Então, vou falar, a tabela do Vasco não vai ficar boa, então o Vasco tem que tentar se recuperar e tentar vencer esses jogos. Porque assim, na minha opinião, o Vasco pode sim se recuperar, mas depende dele, tem que vencer esses 2 jogos. Tem que sair dessa situação. E o Barbieri também tem que botar a mão na cabeça e pensar, pô, vou ter que dar um passo para trás. O cara não dá um passo para trás, cara. O cara só quer, ó, ir para frente. Então a equipe do Vasco não evolui. Ah, a culpa é dos jogadores que é ruim. Não, não é ruim. Não é ruim. A equipe do Vasco não é uma equipe ruim. Tem jogadores que estão jogando muito abaixo do esperado, no nível muito abaixo. É claro, tem uns jogadores do Vasco que eu acho que são ruins. Tem sim. O próprio Robson Bambu, na minha opinião, é um jogador que não tem nível para poder atuar no Vasco. Não tem. É um jogador que falha muito, muita coisa mesmo. Na minha opinião, ele não deveria estar nessa equipe do Vasco, né? E assim, o Vasco tem que tentar fazer uma mudança aí o mais rápido possível, né? Eu acredito ainda que a equipe do Vasco pode trazer um novo treinador, né? Tem que trazer um novo treinador, porque o Barbieri não passa, galera. Não adianta. A SAF tá querendo empurrar com a barriga. Ah, vou deixar o Barbieri. Aí não manda embora. Galera, vai ter que mandar embora uma hora ou outra. Não vai render. É fraco pro time do Vasco. Barbieri é técnico fraco. Na minha opinião, ele não serve para poder ser técnico do Vasco. Não serve. Na minha opinião, ele não fez nada ainda no futebol brasileiro para poder estar trabalhando na equipe do Vasco. Para mim, o time do Vasco é uma equipe que precisa de um técnico experiente que saiba gerir esse elenco. Entendeu? O cara tá mudando tudo. O Barbieri tá desesperado a todo momento. Ele tá mudando o time. Bota 3 zagueiros, toma goleada. Depois bota 2 zagueiros, o time não rende. Aí o cara que às vezes que tá bem, ele tira e bota outro cara. Não justifica e fala que o cara treinou bem. Galera, não existe isso. Não existe. Entendeu? O que importa é lá no jogo. No jogo o cara não joga bem, aí o cara joga todo jogo e a desculpa. Ah, ele jogou porque ele treinou muito bem, então por isso que ele é titular. E o cara que tá jogando bem vai pro banco de reserva. Né? Isso que você não tem como entender. Não tem como entender. E na minha opinião, o Barbieri não passa de mais um jogo. O jogo contra o Goiás é o jogo chave. É o jogo chave da recuperação do Vasco. Vai jogar em casa diante do seu torcedor. Se fosse eles, colocava esse jogo no Maracanã, tentava trazer o torcedor a seu favor, porque o torcedor tem que estar a favor. Porque o Vasco sofreu ano passado, o torcedor apoiou até o final e o Vasco conseguiu voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, nessa situação, a equipe tem que dar uma resposta. O torcedor tem razão, tem que criticar mesmo, não pode fazer o que eles fizeram. Mas tem que reclamar, tem que criticar, tem que se manifestar. Entendeu? Porque dessa forma que o Vasco tá jogando, é Série B. É Série B. E se permanecer com o Barbieri, o Vasco vai pra Série B no final da temporada, galera. Essa é a minha opinião. Coloca nos comentários a opinião de vocês sobre essa atual situação do Vasco. Será que o Vasco vai conseguir se recuperar? Deixe nos comentários a opinião de vocês aí, galera. E não esqueçam também de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. E ativar o sininho das notificações também para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.